Já está no ar o Link MPSP, um programa para quem gosta de se informar sobre tudo o que acontece no Ministério Público de São Paulo. E na agência de notícias vamos ver, dentre outros casos, uma vitória que o MPSP obteve, num caso de atropelamento envolvendo um Porsche. No quadro Dicas da Semana, membros e servidores dão excelentes dicas culturais. E no Fique Sabendo, promotores e procuradores respondem às dúvidas dos espectadores. Mas não é só isso. Nós temos também uma entrevista com o procurador Mário Sérgio Sobrinho, que trata da questão das drogas lícitas e ilícitas. O programa está apenas começando. Fique com a gente. O MPSP obteve a condenação do atropelador Marcelo Malvio Alves Lima, do caso Porsche, que deverá cumprir 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Em 2011, ele dirigia em velocidade acima do permitido quando colidiu com o carro de Carolina Menezes, causando sua morte. O promotor de justiça Rogério Leão Zagallo falou sobre a condenação. Acabou de encerrar um julgamento de um caso aqui fora da Barra Funda, fora criminal da Barra Funda, em que uma pessoa está sendo acusada de ter praticado um homicídio com o dolo eventual. É o caso que ganhou bastante repercussão à época, conhecido como o caso Porsche, acontecido no bairro do Itaim Bibi, aqui em São Paulo. O resultado exitoso da acusação mostra que a gente pode começar a reforçar a ideia de que a pessoa que bebe e empreende uma velocidade deslocada e irrazoável em seu carro pode vir a ser julgado no tribunal do júri e experimentar uma condenação a penas altas que podem inclusive gerar a detenção dessa pessoa em regimes fechado ou semiaberto, como foi o caso hoje, dada até a deficiência da nossa lei, que infelizmente ela é desproporcional e aquém ao bem jurídico que foi afetado nesse caso, que é a vida, o único bem insubstituível. Mas estou muito feliz pelo sucesso do acolhimento da nossa tese, julgamento difícil, teses conflituosas, mas fomos bem-sucedidos, o Ministério Público foi bem-sucedido. Um homem denunciado pelo MPSP por atropelar 6 pessoas na cidade de Boa Esperança do Sul, em 2014, foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio. Eli Ribeiro da Silva avançou com o carro contra 2 adultos e 4 crianças que estavam na calçada. O promotor Eduardo Veloso Ros comentou a decisão. Venho falar sobre um júri em que nós atuamos na comarca de Ribeirão Bonito. Um indivíduo conduzindo um veículo em alta velocidade, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, invadiu uma calçada e atropelou 6 pessoas, 4 delas crianças. 3 das vítimas sofreram lesões de natureza grave e até hoje, passados mais de 4 anos, ainda sofrem dos danos psicológicos e físicos que restaram da ação. É bastante recorrente a discussão a respeito do dolo eventual nos crimes de trânsito. Inclusive, a Lei 13.546 de 2017 trouxe 2 novos tipos penais que incriminam expressamente aquele que, sob influência de álcool ou substância análoga, provoque culposamente lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou a morte. Essa previsão, no entanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer que o agente agiu com o dolo eventual. Essa análise ela é feita casuisticamente com base nos elementos probatórios produzidos no inquérito policial e durante a instrução criminal. Voltando ao caso em discussão, os jurados acolheram a tese do Ministério Público de que o agente agiu com dolo eventual, sendo ele condenado pela prática de 6 homicídios tentados, com a qualificadora relativa à utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A pena foi de 12 anos, regime inicial fechado. A promotoria do município de Piraju obteve na Justiça uma decisão liminar para interditar 3 estabelecimentos que promoviam festas para menores de idade no município. A Justiça determinou a remoção de todos os anúncios e divulgações de eventos, festas e bailes presentes e futuros no Yacht Clube Piraju, na FAUS e no Camarote Pub. O promotor Felipe Viana, de Santa Rosa, falou com o Link MPSP sobre o caso. Inicialmente foi pedido um alvará pelo estabelecimento Yacht Clube Piraju, que foi denegado em razão da expiração do AVCB na data em que seria realizado o evento. Os organizadores mudaram sem avisar o Poder Judiciário e o Ministério Público por um estabelecimento chamado FAUS, e começaram a fazer a propaganda sem a advertência de que seria proibida para menor de 18 anos e não pediram, evidentemente, o alvará, considerando que a FAO já responde a uma representação por violação a normas
administrativas da infância, o Ministério Público atuou, solicitou que fosse incluída na propaganda a advertência que era proibida para menores de 18 anos. Houve determinação judicial para tanto, assim como para que o Conselho Tutelar e a Polícia Militar impedisse a entrada de menores. A festa ocorreu, entraram menores no local e o Ministério Público entendeu como devida, como única forma de garantir o direito das crianças e adolescentes, a interdição de todos os estabelecimentos desses proprietários, à vista essa demonstrada má-fé de mudança de um estabelecimento para outro sem prévia comunicação, causando prejuízo a adolescentes que têm acesso livre ao consumo de bebidas alcoólicas sem controle devido. O MPSP e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o CREA, renovaram e ampliaram o termo de cooperação entre as duas instituições. O convênio prevê que profissionais produzam laudos e perícias para o Centro de Apoio à Execução, o CAEX, que recebe demandas de promotores de justiça de todo o Estado. A promotora coordenadora do CAEX, Milene Comployer, falou sobre a parceria. Bom, estamos renovando aqui o nosso convênio do Ministério Público com o CREA. Nós já tínhamos convênio com o Conselho Regional de Engenharia e de Agronomia, mas agora esse convênio vai ser ampliado. O CREA agora cadastrou mais de 1.000 profissionais interessados em prestar serviços para o Ministério Público, que vai possibilitar a ampliação e um atendimento maior ainda das promotorias e procuradorias de justiça para a realização desses pareceres técnicos. Então é um momento bem interessante para o Ministério Público e vai representar um grande ganho para a nossa instituição. Essas e outras notícias você encontra no nosso site mpsp.mp.br. A primeira dica da semana é da promotora de justiça Mirela Monteiro. Ela atua no Centro de Apoio Operacional na área de Infância e Juventude. E ela vai falar sobre uma série que chama Olhos que Condenam. A minha dica é um seriado que tem no Netflix, que chama Olhos que Condenam, conta a história verídica de 5 adolescentes na cidade de Nova York que foram acusados injustamente de um estupro de uma moça que ocorreu no Central Park. É muito interessante, são 4 episódios que tem apenas, são bem longos, é forte, principalmente o primeiro episódio, mas vale a pena assistir, que traz uma reflexão muito significativa, principalmente da forma que os jovens negros são tratados. Assistam! A segunda dica de hoje é da servidora Isilda Lima. Ela trabalha no núcleo de comunicação e ela vai falar sobre o clipe de final de ano, que conta com várias histórias super emocionantes. Minha dica da semana é o nosso vídeo do final de ano, produzido pelo Ministério Público. Lá você vai encontrar histórias emocionantes. Para acessar, basta entrar no canal do YouTube. Vale a pena você conferir. No Fique Sabendo, quem mandou a dúvida de hoje foi o Zé Carlos. Ele viu uma matéria no nosso site que trata de uma reunião que aconteceu entre membros do Ministério Público e o Facebook. E a partir disso ele quer saber: se uma pessoa recebe material de pornografia infantil no celular, mesmo sem ter interesse naquele material, ela pode ser acusada de crime? Quem responde é o promotor de justiça Arthur Pinto de Lemos Júnior, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Olá, Zé Carlos. Muito boa a sua pergunta. De fato, uma pessoa que recebe um vídeo com cena de sexo explícito ou uma fotografia com cenas de nudez expondo uma criança ou um adolescente pode caracterizar a prática de um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241, letra B. Então é importante que você apague de imediato essa mensagem do seu aplicativo ou do seu computador ou comunique à Polícia Judiciária sobre o envio dessa mensagem para você. E mais, nunca faça o reenvio dessa mensagem para outras pessoas, que pode caracterizar crime. E você também tem alguma dúvida que possa ser respondida pelo MPSP? Mande pra gente nas nossas redes sociais. Twitter, MPSP_oficial, Instagram, MPSP_oficial, Facebook, MPSP.oficial, ou pelo nosso e-mail, comunicação sem cedilha e sem tio, @mpsp.mp.br. Fique agora com a entrevista dessa edição. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o procurador Mário Sérgio Sobrinho.
Doutor, recentemente o senhor esteve em Ubatuba participando de um evento do Ministério Público para promover esse conceito da justiça terapêutica. A pergunta inicial é exatamente essa. Este conceito tem se disseminado pelo Estado? Que notícias que o senhor traz acerca disso para nós aqui, doutor? Cláudio, estive em Ubatuba recentemente para começar a identificar uma rede de apoio para desenvolver um programa de justiça terapêutica. E isso tudo só ocorre em Ubatuba por iniciativa dos promotores, por iniciativa do juiz, por iniciativa dos advogados. Então eu estive lá com a promotora de justiça, a doutora Carolina Anson, tive também com o juiz Paulo Guilherme, e tive com o presidente da Ordem dos Advogados local, o doutor Márcio, e junto com os representantes da saúde pública local, junto com o pessoal dos grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, amigos de Al-Anon e de Nar-Anon também, e juntos conseguimos, com a pauta do juiz, desenvolver essa primeira audiência em Ubatuba. Foi um momento muito gratificante, porque eles próprios conseguiram se organizar, identificando ali os parceiros e conseguiram, para atender cerca de 12 casos de pessoas que tinham problemas com álcool e drogas, e essas pessoas receberam a proposta e avaliaram o possível encaminhamento para frequentar essas reuniões ou ir ao CAPS Álcool e Drogas de Ubatuba. Perfeito. Agora, doutor, o público que não é muito afeito a esse tema deve estar perguntando, mas no que consiste a justiça terapêutica? Eu gostaria que o senhor explicasse quais são os fundamentos dessa ideia, doutor. Eu considero, Cláudio, que justiça terapêutica nada mais é do que essa aproximação do serviço de justiça, do sistema de justiça, com o serviço de saúde, para, de alguma maneira, olhar as pessoas que estão no sistema de justiça e têm problemas de abuso de álcool e outras drogas. E essas pessoas, quando são as nossas clientes, nossos infratores, nossos réus ou acusados no processo, nós podemos desenvolver estratégias para intermediar o encaminhamento das pessoas para a frequência à terapia, para a frequência a reuniões, para que essas pessoas sejam beneficiadas e substitua uma eventual sanção, uma eventual medida que não seria prisional, mas seria uma medida como prestar um serviço ou pagar uma multa, substitua isso pela frequência às reuniões, fazendo uma comprovação. E é importante que a gente fale também nesse assunto, Cláudio, que essa comprovação ela é feita, ela é realizada por uma ficha de frequência que esse infrator recebe da justiça e ele próprio apresenta no serviço de saúde ou no grupo de mútua ajuda, e essa ficha ela é carimbada, rubricada e ele próprio devolve no sistema de uma autofiscalização com a monitoria judicial para comprovar que ele realmente satisfez aquela medida que ele se comprometeu a cumprir. Perfeito. Agora, doutor, quais são as evidências que levam o senhor a crer que determinados delitos têm interface com o fato da pessoa ser dependente de álcool ou outras drogas, no caso ilícitas? Existe embasamento científico para que essa afirmativa possa ser feita sem medo de errar? Nós recentemente tivemos um contato aqui em São Paulo com os promotores que atuam nas audiências de custódia e ali fica bem evidenciado que esse problema existe porque esse impacto do uso de substâncias ainda chega de alguma maneira perante o juiz, perante o promotor, o advogado, em razão da pessoa que se apresenta nessa audiência, muitas vezes está ainda sob ainda um efeito atenuado das substâncias que consumiu e se envolveu por uma situação qualquer num delito. Não que nós iremos alterar a natural ordem das coisas, mas oferecer para aquelas pessoas que estão no sistema de justiça, têm problemas claros com abuso de substâncias, que elas possam ter uma oportunidade de responder ao processo, sofrer a eventual sanção que mereçam e que a lei prevê, mas que não possam, só a sanção. Possam receber ajuda. Mesmo porque se não houver um trabalho nessa frente, né, da dependência, provavelmente o risco de reincidência seja grande. É isso que o senhor constata na realidade? Sem dúvida alguma. A gente que trabalha com os processos criminais e lê os prontuários dos presos, por exemplo, que estão solicitando progressão de regime, algum benefício,
é muito frequente que nas entrevistas que eles fazem com o serviço de saúde, serviço social, psicológico, da unidade prisional, o histórico de abuso de álcool e droga surja, e as evidências científicas mostram, Cláudio, que esse abuso ele se instala precocemente nas pessoas. Via de regra, aos 11, 12, 13, 14 anos é o tempo que começa. Então, quanto mais cedo houver prevenção às drogas, melhor. O trabalho da justiça terapêutica, ela se enquadra numa técnica que chama-se prevenção especial ou terciária, porque ela vai focar a pessoa que está com problema de abuso de substância, vai procurar dar fazer uma abordagem específica e sugerir, propor a essa pessoa frequentar um serviço de saúde, frequentar pelo menos um grupo de mútua ajuda para que ele possa completamente entender a situação dele e, quem sabe, alterar a rota, o padrão de entendimento dele sobre o abuso de substâncias, que, como você falou, é um fator de desequilíbrio e também desencadeador de riscos de prática delitiva sequencial, de reincidência. Agora, um ponto que eu considero importante, doutor, drogas ou psicotrópicos, nós podemos dividir do ponto de vista legal, né, entre lícitos e ilícitos. O álcool é uma droga, mas é uma droga lícita, porque o seu consumo é permitido. Nesse caso, quando estamos tratando de uma droga lícita, como é que pode ser feito um trabalho, né, para convencer o infrator de que a sua relação com o álcool pode ser algo que o leve, né, ao cometimento de crimes? Porque ele pode contra-argumentar, mas esse é um comportamento tolerável, né? Tanto é assim que o consumo de álcool é permitido, né? É mais difícil atuar quando estamos falando de álcool do que quando estamos falando de drogas ilícitas. Como é que o senhor vê essa questão, doutor? Muito boa sua indagação. É mais difícil, mas tanto mais necessário, porque a incidência do abuso de substâncias lícitas, como o álcool, na sociedade, e os efeitos negativos que o abuso do álcool ou o chamado uso nocivo dessa substância causa, ela gera um impacto maior na sociedade e também maior no próprio sistema de justiça. É muito frequente que as pessoas olhem substâncias como crack, heroína, LSD... como mais deletérias do ponto de vista penal, vamos dizer assim. Exato. Talvez no campo da saúde, o dano mais imediato ocorra com essas substâncias sendo consumidas. Mas o álcool ele tem um efeito longo prazo, um efeito extenso na vida da pessoa e na sua personalidade, nos seus hábitos. Eu considero que, atendendo até a sua pergunta, que é mais complexo essa abordagem da pessoa que usa o álcool, porque as justificativas para o uso e o não interesse da pessoa refletir a respeito disso é muito maior. A pessoa que vem para o sistema de justiça por questão de abuso de álcool, o chamado uso nocivo, normalmente nós temos os casos dos crimes de embriaguez ao volante. E essas pessoas eu tenho acompanhado com muita frequência, mensalmente, as audiências que ocorrem no Foro de Santana, aqui em São Paulo, que tratam desses casos. Normalmente as pessoas são muito resistentes a entender que precisam de alguma ajuda, porque, em regra, essas pessoas estão ainda trabalhando, estão ainda vinculadas à família, estão ainda com alguma condição de manter-se socialmente, tem um carro, porque foi com o carro que ele cometeu um delito. Sim. Mas isso a gente nota pela experiência e por estar conversando continuamente com os alcoólicos, que isso é uma condição passageira. Se houver manutenção do uso abusivo, desses episódios de grande consumo de álcool continuamente, é muito provável que as perdas ocorram. Então, não que a gente associe que a pessoa que usa uma substância psicoativa, especialmente o álcool, à criminalidade, mas há uma evidência que muitas pessoas que fazem uso abusivo se expõem à situação de vítimas ou de autores de infrações penais. Perfeito. Doutor, peço que a sua resposta seja breve, porque infelizmente nosso tempo é escasso. Na questão do tabaco, nicotina, uma droga lícita, é droga, né? Houve um cerco ao consumo de tabaco e parece que os níveis de consumo retrocederam, né?
O senhor defende a mesma coisa em relação ao álcool? Cláudio, é importante que os promotores, que todos os nossos colegas do Ministério Público pensem na política brasileira do tabaco e dela tirem exemplos e orientações e boas práticas para pensar na questão do álcool. Redução do número de pontos de venda, redução dos horários de venda de álcool, por exemplo, efetiva fiscalização de entrega de álcool para pessoas, para adolescentes e crianças, seriam medidas que poderiam ser adotadas nas localidades, nas cidades, nos municípios, que reverteriam com certeza numa redução da exposição de pessoas a situações de risco e até, eu ouso dizer, uma redução de criminalidade. Mas temos que ter essas políticas sendo implementadas localmente, em primeira mão, e temos que ter uma sinalização do Ministério Público, dos poderes constituídos, que álcool é uma substância psicoativa, que pode ser consumida, mas tem que ter uma regulamentação, tem que ter um olhar bastante moderado na propaganda, na oferta e na disponibilidade dessa substância para as pessoas. Perfeito. Doutor, foi uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista, assim como foi uma satisfação ter a sua audiência. Até a próxima edição. E você, gostou dessa edição? Se inscreva no nosso canal www.youtube.com/mpspoficial. Curta também o vídeo e compartilhe com os amigos. Até a próxima!